boas recordações, momentos que marcaram nossa vida. E nesse momento agora nós vamos participar de um momento muito especial desse DVD, que é um popurrí de músicas que marcaram a nossa história, que fizeram parte da nossa conversão, fez parte até da minha vida, né? Fez parte da vida também, eu tenho certeza, da vida de todos vocês aqui, da maioria, digamos assim. Pai do Senhor, meus irmãos, Deus seja louvado. Estamos aqui iniciando essa live. Encerramos aqui alguns compromissos devido aos acontecimentos desses últimos dias, devido à pandemia. Porém, não podemos deixar de pregar a palavra, né? Seja na igreja, nos templos, ou até mesmo aqui pela live. Estamos aqui iniciando essa live para a gente estar aqui se interagindo, compartilhando com vocês, nossos amigos, conhecidos das redes sociais, essa palavra. Estarei aqui trazendo para os irmãos, para os amados, uma série de mensagens acerca da vinda de Jesus. É um fato que estamos vivendo os últimos dias da igreja aqui na face da terra. E eu quero aqui trazer para vocês algumas mensagens acerca da vinda de Jesus. Também mensagens aí estimuladoras para nós estarmos aqui interagindo nas redes sociais. Amém? Vamos esperar aí os irmãos estarem entrando. Deus seja louvado. Em nome de Jesus. Vamos estar aqui interagindo com os irmãos. Você que pode aí estar compartilhando essa live. Estaremos aqui trazendo uma palavra rápida para os irmãos acerca da vinda de Jesus Cristo. Deus seja louvado. Enquanto os irmãos vão entrando aí, vamos ver se alguém entra aí. Vamos ouvir aqui um louvor em nome de Jesus. Deus seja louvado em nome de Jesus. Deus seja louvado. Vamos estar aqui também compartilhando esse vídeo, essa live, através do WhatsApp. Deus seja louvado. Enquanto os irmãos vão entrando aí, a gente vai estar aqui compartilhando. Nos ajuda a compartilhar também. Já estaremos aí entrando na palavra, em nome de Jesus. Aleluia. Deus seja louvado pela vida dos irmãos. Meus amados irmãos, estamos aqui nessa live para estarmos interagindo, trazendo a palavra de Deus para você nessa noite acerca da vinda de Jesus. Compartilhe aí, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, já estaremos entrando na palavra de Deus. Devemos aqui aproveitar os nossos recursos, não é isso? Para estarmos pegando a palavra de Deus. Vamos estar aqui interagindo, cultuando a Deus, adorando a Ele através dessa live. Deus seja louvado. Eu preparei aqui uma palavra de Deus para o seu coração hoje, nesse momento. Deus vai falar com você em nome de Jesus. Compartilhe, vamos esperar alguém mais entrar aí. Estaremos aí trazendo uma palavra em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Então vamos lá. Como eu já disse aqui para os irmãos, nós estamos aqui vivendo dias difíceis, conforme diz a palavra do Senhor, dias maus, dias trabalhosos, dias em que estamos vivendo
acontecimentos que nós nunca pensaríamos que iríamos ver devido a essa pandemia. O mundo está parado, as igrejas fecharam, os templos, mas nós somos igrejas. Nós estamos aqui nesse momento para cultuarmos e trazermos uma palavra de Deus para você. Eu estou aqui nesse momento seguindo aqui a recomendação do apóstolo Paulo a Timóteo, quando disse a ele: Timóteo, pregue a palavra, insista em tempo e em fora de tempo. Então nós vamos aqui estar trazendo uma palavra para você essa noite, nesse momento, usando essa rede social. Que Deus abençoe aí nossos irmãos que estão aí interagindo conosco, a Rejane, minha tia, que Deus abençoe. A paz do Senhor para o nosso irmão Daniel, lá do Juco Preto, está aí também o Jonas, que Deus abençoe. Meus irmãos, eu quero aqui nesse momento fazer uso de um texto bíblico com você, que se encontra lá em Gênesis capítulo 5, versículo de número 22 ao versículo de número 24. Livro do Gênesis, capítulo de número 5, versículo 22 ao versículo 24. O texto de referência para essa palavra nos diz: E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porque Deus para si o tomou. Então esse é o texto, meus irmãos, de referência que iremos usar para essa palavra essa noite, nesse momento, acerca da vinda de Jesus. É tempo de nós anunciarmos a vinda de Jesus. O tempo está próximo e eu quero aproveitar aqui que você está aí nessa live, participando conosco, está trazendo uma palavra para o seu coração. Pois bem, o texto bíblico que ora acabamos de ler nos narra aqui acerca de Enoque, Gênesis 5, 22 ao 24. O versículo bíblico nos diz que Enoque andava com Deus. Olha só, alguns pontos a destacarmos acerca desse versículo bíblico é que, hoje em dia, meus amados irmãos, nós andamos com diversas pessoas, com amigos, com familiares, com conhecidos, com vizinho, amigos de empresa. Nós andamos hoje em dia com muito tipo de pessoas, porém, nós erramos muitas das vezes. Por que nós erramos? Porque muitas das vezes nós deixamos de andar com a pessoa mais importante que temos, ou seja, o nosso Deus. Quantos que hoje em dia estão andando distante de Deus? Não estão andando com Deus, mas a Bíblia nos diz que Enoque andava com Deus. Meus amados, nós precisamos entender a importância, a necessidade de nós andarmos com Deus. Nós podemos andar com nossos amigos, nossos familiares, porém nós nunca devemos deixar de andar com Deus. Nós precisamos voltar a andar com Deus. Ou até mesmo você que nunca andou, você precisa experimentar essa experiência que é tão maravilhosa. Qual é? A experiência de andar com Deus. Nós precisamos andar com Deus. Enoque, ele andou com Deus. O que é andar com Deus? Andar com Deus é estar em sintonia com Ele. Quando nós andamos com alguém, nós estamos sintonizados, em sintonia com essa pessoa ao qual nós estamos andando. Enoque andou com Deus, ou seja, Enoque estava vivendo uma vida em sintonia com Deus. Será que nós estamos vivendo uma vida sintonizada com o Senhor? Vocês estão vendo os dias em que estamos vivendo, dias difíceis, dias, às vezes, assustadores. Porém, é nesse momento que nós precisamos começar, ou continuar, ou voltar a andar com Deus. É tempo de nós andarmos com Deus. É tempo de nós entendermos a necessidade de começarmos, voltarmos
e continuarmos a andar com Deus. Nós precisamos andar com Deus. Enoque, antes de ser arrebatado, ele andou com Deus. Mas como que é esse andar com Deus? A pessoa que anda com Deus é a pessoa que anda segundo o Espírito e não segundo a carne. Existem dois tipos de pessoas. A pessoa que anda segundo a sua própria carne, a sua concupiscência da carne, e a pessoa que anda segundo o Espírito. Não tem como a pessoa andar com Deus, dizer que anda com Deus, mas andar segundo a carne. Isso não tem como. Isso não combina. A pessoa que anda com Deus é a pessoa que anda segundo o Espírito, que vive segundo o Espírito. É a pessoa que faz as coisas segundo o Espírito. Andar com Deus é andar segundo o Espírito. Nós precisamos andar com Deus. Talvez você esteja me assistindo aí. Talvez você esteja dizendo, mas talvez eu não esteja andando com Deus como eu deveria estar. Eu tenho tido algumas atitudes pecaminosas, atitudes da carne. Mas essa palavra para você essa noite é tempo de nós andarmos com Deus, andarmos segundo o Espírito de Deus. Andar com Deus é andar segundo o Espírito e não segundo a carne. Quantos hoje em dia que estão andando segundo a carne? Mas estamos vivendo tempos de despertamento. É tempo de nós nos despertarmos. É tempo de nós acordarmos o sono da indolência. Desperta, ó tu que dormes. É tempo de nós começarmos a andarmos com Deus, andarmos segundo o Espírito. Andar com Deus é andar sintonizado com Ele. Andar com Deus é andar segundo o Espírito e não segundo a carne. Nós precisamos seguir a recomendação de Paulo a Timóteo. Pregar a palavra. Eu estou aqui anunciando a palavra para você essa noite. É tempo de andarmos com Deus. Vivemos dias difíceis, mas é tempo de nós começarmos a andar com Deus. Aprendemos essa noite. É tempo de nós cairmos em si e pararmos para refletir. Será que eu estou andando com Deus? É tempo de nós andarmos com Deus. Mas vamos lá, outro ponto interessante de destacarmos. Deus, ele tomou Enoque para si. Ou seja, Enoque, ele foi arrebatado. Ou seja, só será arrebatado quem anda com Deus. Por isso há necessidade de nós andarmos com Deus. Será que nós estamos aguardando o arrebatamento da igreja? Enoque foi levado para si, Deus levou para si. Enoque ele foi arrebatado. Mas por que Enoque foi arrebatado? Porque Enoque andava com Deus. Andar com Deus, meus irmãos, é andar lendo a palavra de Deus. A pessoa que anda com Deus é uma pessoa que lê a sua palavra. Mas será que é importante a gente ler a palavra de Deus? Para a pessoa andar com Deus, é necessário ler a sua palavra. Olha só, Paulo disse a Timóteo, Timóteo, toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Está aí a importância de nós lermos a palavra de Deus. A pessoa que anda com Deus é uma pessoa que lê a sua palavra. Aí Paulo diz a Timóteo, Timóteo, toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão e para a correção. Nós precisamos ler a palavra de Deus nesses tempos em que estamos vivendo. Por que eu preciso ler a palavra de Deus? Para nós não cometermos o mesmo erro que o povo outrora cometeu e foi destruído. Por quê? Porque lhe faltou o conhecimento. A Bíblia nos diz que o povo foi destruído. Por quê? Porque lhe faltou o conhecimento. E como que eu faço para adquirir o conhecimento devido para me viver uma vida segundo a vontade de Deus? É eu lendo a sua palavra. Enoque andou com Deus. A pessoa que anda com Deus
é a pessoa que lê a sua palavra. Enoque foi arrebatado, Deus tomou para si. Se nós um dia quisermos nos ser arrebatados, juntamente com a igreja, nós precisamos andar com Deus. Andar com Deus é também ler a sua palavra. Nós precisamos lê-la para não cometermos o mesmo erro que o povo cometeu. Foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Quantas pessoas hoje em dia estão sendo destruídas, estão com a sua vida destruída, acabada, vivendo uma vida miserável. Mas por quê? Porque lhe faltou o conhecimento na hora que ela mais precisou. É a pessoa que, ao invés de alicerçar a sua vida, a sua família, a sua casa, na rocha que é Cristo, alicerçou na areia. E hoje aí vem o vento, vem a tempestade. Chegou o dia mau, o dia difícil. E as pessoas estão aí como? Desesperadas, angustiadas. Alguns querendo arrancar a sua vida. Mas a pessoa que lê a palavra é a pessoa que está alicerçada em Cristo. O salmista diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e o quê? Luz para o meu caminho. Se nós quisermos andar em um caminho, se nós quisermos andar por um caminho, aleluias, Deus seja louvado. Se nós quisermos andar por um caminho ao qual está iluminado, nós precisamos andar segundo a palavra de Deus. Por quê? Porque ela é lâmpada para os nossos pés. Quantas pessoas que hoje em dia estão caminhando em trevas? Por que as pessoas estão caminhando em trevas? Porque não tem a palavra de Deus. Não lê a palavra de Deus. Mas a pessoa que lê a palavra de Deus, a palavra para ele é como lâmpada e luz para o seu caminho. O que o salmista disse no Salmo 1? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Aí a necessidade de nós lermos a palavra de Deus. Então a pessoa que anda com Deus é a pessoa que lê a sua palavra. Olha só, mais um ponto a destacar. A pessoa que anda com Deus é a pessoa que fala com Ele através da oração. Tem como a gente andar com Deus e não falar com Ele? Tem como a gente andar com a pessoa sem se comunicar? Isso é quase impossível. Enoque andou com Deus. Então eu acredito, eu creio que Enoque conversava com Deus. É tempo de nós andarmos com Deus. Ou seja, é tempo de nós conversarmos com Deus. Mas como que eu faço para conversar com Deus? Nós dialogamos, nós conversamos com Deus através da oração. Deus seja louvado. É tempo de nós orarmos a Deus. Andar com Deus é conversar com Ele, é orar, é buscar a Deus. A Bíblia nos traz algumas recomendações acerca da oração. Olha só que interessante. Qual foi a recomendação de Paulo? Paulo disse: irmãos, regozijai-vos sempre e orai sem cessar. Olha só a recomendação de Paulo. Paulo disse: alegrai-vos, regozijai-vos sempre e orar sem cessar. Está sempre orando a Deus, sempre falando com Ele. Se eu ando com Deus, eu falo com Deus. Logo, eu oro a Deus. Olha só, Paulo também nos recomendou dizendo: perseverai em oração, velando nessa com ação de graças. Olha só o que a Bíblia diz: então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvireis. É tempo de nós nos despertarmos para a oração. Os dias são difíceis. Os dias são maus. E qual tem sido a nossa postura diante desses dias difíceis? É tempo de nós começarmos a falar com Deus, orar a Deus, interceder. Interceder pelas nações, interceder pelos países, pelos continentes. É tempo de nós orarmos com Deus. Se eu ando com Deus, se você anda com Deus, nós precisamos falar com Ele. Nós não podemos andar com Deus calados. Nós andamos com pessoa e conversamos com ela. Enoque andou com Deus. E logo ele falava com Deus, ele orava a Deus. Olha só o que a Bíblia diz. Jeremias disse: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. É tempo de nós começarmos a clamarmos a Deus, que Ele há de responder.
Ele há de nos anunciar coisas grandes e firmes. Olha só, o salmista disse: na angústia eu invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz e os seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Sabe por que Deus ouviu a oração do salmista? Porque Isaías disse que os ouvidos do Senhor não estão agravados, não estão tapados, para que não possa me ouvir e te ouvir. Igreja do Senhor, meus amigos, é tempo de nós orarmos a Deus. Isaías foi claro, os ouvidos do Senhor não estão tapados, os ouvidos do Senhor não estão agravados. É tempo de nós nos colocarmos na posição e orarmos ao nosso Deus. A pessoa que anda com Deus, a pessoa que ora a Deus, que fala com Deus. Olha só, 1 Pedro 4,7, olha só o que Pedro disse. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Olha só o que Pedro disse. Já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, cabe a mim e a você o quê? Sede sóbrios. Vigiar em oração. É tempo de nós orarmos. É tempo de nós orarmos. É tempo de nós começarmos, voltarmos a orar a Deus. Olha só outro ponto interessante destacarmos nessa palavra. É bem verdade que só se anda com quem se conhece. Só se anda com quem se conhece. Enoque andava com Deus porque ele conhecia Deus. Tem como a pessoa andar com alguém que não conhece? Não, a pessoa só anda com quem conhece. Enoque andava com Deus porque conhecia a Deus. Nós precisamos conhecer a Deus para passarmos a andar com Ele. Será que nós conhecemos a Deus? Será que eu conheço Deus? Será que você conhece Deus? Enoque foi arrebatado. Deus tomou para si. Mas por que Deus arrebatou Enoque? Porque Enoque andava com Deus. A pessoa que anda com Deus é uma pessoa que conhece Deus. Olha só que interessante, Jó 42:5 diz: antes eu te conhecia só por ouvir falar. Jó falando, mas agora eu te vejo com meus próprios olhos. Olha só que interessante o que Jó está falando. Olha só, Jó está falando, olha, antes eu conhecia o Senhor só de ouvir falar. Quantos que hoje em dia conhecem Deus somente de ouvir falar? De ir para a igreja, de ouvir uma pregação, de ouvir um louvor, de ser evangelizado, mas só conhece de ouvir falar. Nunca teve uma experiência face a face com Deus. Quantos que estão me ouvindo que ainda não conhecem a Deus? Sabe por que você não anda com Deus? Que você não conhece a Deus. Porque se você conhecesse a Deus, você estaria andando com Ele, como Enoque andou. Mas nós precisamos passar por essa mesma experiência que Jó passou. De não conhecer, mas somente de ouvir falar. Mas nós precisamos ter a experiência de conhecer o Senhor com nossos próprios olhos. O que é conhecer o Senhor com nossos próprios olhos? É ter experiência com Ele. Ouvir a sua voz. Deus seja louvado. Você já ouviu a voz de Deus? Deus já falou contigo? Ou você somente conhece Ele de ouvir falar? É tempo de termos essa experiência com Deus. Olha só, Oséias 6:3, a parte A nos diz: então conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Olha só a recomendação bíblica para mim e para você nesse momento. Então conheçamos, é tempo de nós conhecermos a Deus. E não só conhecer, mas continuar, prosseguir em conhecer o Senhor. Sabe por quê? Porque o Senhor é a fonte que jorra água para a vida eterna. Nele não tem fim. Eu conheço um pouco hoje, um pouco amanhã. A cada dia que eu me interajo, que eu oro a Ele, eu estou sempre o conhecendo cada vez mais. Então não basta conhecer, mas sim prosseguir em conhecer ao Senhor. Enoque andou com Deus porque Enoque conhecia a Deus. É tempo de nós nos despertarmos em conhecer a Deus. É tempo de nós despertarmos em conhecer ao Senhor. Será que nós conhecemos ao Senhor?
Nós vemos então que Deus arrebata, Deus toma para si Enoque, ele arrebata Enoque. Enoque aqui, meus irmãos, simboliza a igreja. Deus, ele vai arrebatar a sua igreja. Jesus Cristo está vindo. Ele vai arrebatar a sua igreja. Da mesma forma que ele arrebatou Enoque, tomou para si, assim vai ser com a igreja do Senhor. Ele está vindo arrebatar a sua igreja. E quando vai ser? Eu não sei. Você não sabe. O dia e a hora nós não sabemos. Mas nós vemos que em Mateus 24, nós encontramos alguns sinais que precedem a vinda de Jesus Cristo para arrebatar a sua igreja. Quais são os sinais? A Bíblia nos diz que a sua vinda, ela precede aos sinais de guerra, rumores de guerra. A Bíblia nos diz que nação vai se levantar contra nação, reino contra reino, fome, pestes. O que é que nós estamos vivendo nesses dias atuais? Pestes. Estamos vivendo dia ao qual estamos enfrentando uma pandemia terrível, o Covid-19, o coronavírus. E nós vemos que esse vírus ele está tomando toda a parte do mundo. O que é isso? São sinais. Sinais ao qual o Senhor está mostrando. Eu estou vindo para arrebatar a minha igreja. Da mesma forma que eu arrebatei Enoque. Eu tomei ele para mim. Eu vou arrebatar a minha igreja. Eu vou tomar a minha igreja para mim. É tempo de nós nos despertarmos. Não sabemos o dia e nem a hora, mas nós temos sinais, a qual nos mostram que o Senhor está às portas. O Senhor está voltando. Guerra, rumores de guerra, nação contra nação, reino contra reino, fome, pestes, terremotos e entre outros sinais. Um dos sinais interessantes da vinda do Senhor, sabe qual é? Será como nos dias de Noé. O que diz lá? Eles comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até que veio o dilúvio e os pegou desapercebidos, despreparados. O arrebatamento da igreja vai pegar muito despreparados. O Senhor vai arrebatar a sua igreja, mas muitos vão ser pegos despreparados. Mas essa live, essa mensagem é para você essa noite, para você se preparar. Ah, mas eu não estou preparado. Então comece a se preparar agora. Porque o Senhor está às portas. Ele vai arrebatar a sua igreja. Vamos nos preparar? Será como nos dias de Noé? Sabe outro ponto também interessante? Será como um ladrão. O ladrão, ele vem quando ninguém se espera. Se nós soubéssemos quando o ladrão viria a saquear as nossas casas, a nossa vida, nós nos preparava antes. Mas não, o ladrão ele pega desapercebidos. O Senhor vai pegar muita gente desapercebida. Vai ser como um ladrão. Ele vai raptar a sua igreja. Sabe como vai ser? Vai ser tão rápido que a Bíblia diz que vai ser como um relâmpago. Consegue captar um relâmpago? É algo muito rápido. Assim será a vinda do Senhor Jesus Cristo. Vai ser como um relâmpago. Será que vai dar tempo para nós falarmos, Senhor, espera um pouquinho que eu vou me preparar. Me dá um minuto. Não vai dar tempo. Vai ser rápido como um relâmpago. Como um abrir e fechar de olhos. Se prepare, igreja. Se prepare. Da mesma forma que o Senhor arrebatou, tomou para si Enoque, ele vai arrebatar a sua igreja. É tempo de nós nos prepararmos. Mas sabe o que é interessante? É que ele disse em João 14, do 1 ao 3. Não se turbe o coração de vocês. Creiam em Deus. Creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês, vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e preparar lugar, eu voltarei e vos levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Então há lugar preparado para mim e para você. Só basta a gente entrar na posição, nos preparar, para que quando ele vier buscar a sua igreja, nós venhamos a subir e nos encontrarmos com ele. Olha só que interessante. Paulo nos fala acerca do arrebatamento como um mistério. Sabe o que Paulo diz? Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento,
num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revista da imortalidade. Então, quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, é isso que é mortal se revestir da imortabilidade, então cumpre-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Aonde está a morte da tua vitória? Aonde está a morte do teu aguilhão? Porque o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O arrebatamento vai acontecer como abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. A trombeta vai soar, mas só vai ouvir quem estiver preparado. Quem estiver andando com Deus. Enoque estava preparado, ele andava com Deus. Nós precisamos andar com Deus. Olha só, a Bíblia nos diz, Tito, capítulo 2, versículo 13 e 14, Paulo escreve dizendo: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso e de boas obras. O Senhor vai vir arrebatar um povo zeloso e de boas obras. Olha só, o escritor aos Hebreus, capítulo 12, 14, nos diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Essa é a palavra de Deus para você essa noite. Enoque, ele foi arrebatado. Enoque, Deus tomou para si. Enoque simboliza a igreja. Deus, ele vai arrebatar a sua igreja da mesma forma que arrebatou a Enoque. Enoque foi arrebatado porque andou com Deus. Nós precisamos começar a andar com Deus. Até quando você vai esperar para começar a andar com Deus? Para começar a ler a palavra de Deus? Começar a orar, falar com Deus? Porque a gente não consegue andar e ficar calado. Nós precisamos conversar com a pessoa que andamos. A pessoa que anda com Deus ora, conversa com Deus. Não se anda com quem não se conhece. Para andar com Deus, precisamos conhecer a Ele. Conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Porque Ele vai arrebatar a sua igreja. Amém? Vamos nos preparar para a vinda do Senhor, em nome de Jesus. Receba essa palavra nesse momento. Receba essa palavra em nome de Jesus. Eu quero aqui nesse momento estar orando com você nesse momento. Eu quero aqui estar com você intercedendo pelas nações, pelos continentes, pelos países, pelo nosso Brasil, pelo nosso estado, nossa cidade, para que Deus tenha de misericórdia e nos livre desse terrível mal que está acontecendo, dessa pandemia, não somente a nós, mas a todos, para que Deus também venha estar tendo misericórdia daqueles que estão na frente, que estão ali na área da saúde, os médicos, os enfermeiros, se arriscando pelas vidas, talvez alguns sem dormir, dias distante de casa, distante dos familiares, cuidando daqueles que estão precisando. Vamos orar por eles nesse momento. Vamos orar a Deus agradecendo a Ele por essa palavra, em nome de Jesus. Vamos levantar um clamor. Clama a mim e responder-te-ei. É tempo da igreja, é tempo de mim e de você começarmos a clamar a Deus, porque Ele vai ouvir e Ele vai nos responder. Amém? Vamos orar a Deus em nome de Jesus. Ore comigo onde você está aí. Deus, nesse momento eu quero aqui agradecer ao Senhor por esses momentos tão preciosos. Meu Pai, entendemos que a palavra do Senhor é para ser pregada em tempo e fora de tempo. Não podemos, ó Pai, estar servindo ao Senhor, ó Pai, o nosso ministério nos tempos, mas estamos aqui em meio a essa live,
a esse meio de comunicação, essa ferramenta tão importante, anunciando a tua palavra. Meu Pai, que nós possamos, ó Pai, começar a andar com o Senhor, assim como Enoque andou e foi arrebatado. Pai, nós queremos ser também arrebatados. Nós não queremos ficar, ó Pai, no arrebatamento. Por isso nós queremos, ó Pai, começar a andar com o Senhor. Assim como Enoque andou. Nesse momento também queremos, ó Pai, aqui levantar um clamor. Nós queremos aqui interceder, ó Pai, em prol a todo o povo. Pai, em prol a todos aqueles que estão em cada canto do mundo. Meu Pai, em cada país, continente, em cada nação, Pai. As coisas estão difíceis, dias maus, dias trabalhosos. Pessoas sendo aí infectadas por esse vírus. Pessoas, ó Pai, assustadas, com medo, sem saber o que vai acontecer. Mas eu peço ao Senhor nessa oração que o Senhor venha ter de misericórdia. Que o Senhor venha, ó Pai, cessar esse mal. Que o Senhor venha restaurar a saúde daqueles aos quais estão acamados, deitados nos leitos. Meu Pai eterno, tenha de misericórdia. Que o Senhor venha estender as tuas mãos, a tua mão misericordiosa, bondosa, abençoadora, misericordiosa. Pai, repreendendo, Senhor, esse vírus terrível. Cura aqueles que estão acometidos por ele. Oh, Pai, sabemos que o Senhor é o Jeová Rafa, o Deus que cura, o Deus que sara. Meu Pai, entra com providência, pois sabemos que tudo está no controle de suas mãos. Sabemos, ó Pai eterno, que o Senhor sempre vai estar no controle de tudo e de todos. Meu Pai eterno, nós cremos na força do teu poder. Nós sabemos, ó Pai, que na tua mão há força, na tua mão há poder, e não há quem possa te resistir. Meu Pai, livra-nos desse mal. Guarda nossa casa, nossa família. Guarda meus irmãos, meus amigos que estão nos ouvindo nesse momento. Meu Pai, essa é a minha oração nesse momento, Pai. Nos guarda, nos livra. Meu Pai, guarda o Brasil. Guarda, Senhor, todos os estados. Guarda, Pai, nosso estado de São Paulo. Guarda São Carlos. Nos guarda, Senhor, em nome de Jesus. Que nós possamos confiar em Ti. Amém? Que Deus te abençoe. Foi muito bom estar com você nesses momentos tão maravilhosos. Que Deus te dê força, te dê graça, te livre de todo mal. A palavra para você essa noite é: nenhum mal te sucederá, e praga alguma chegará na tua tenda, na tua casa. Confie em Deus, amém? Esteja aí nos acompanhando, estaremos aí preparando uma série de mensagens acerca do arrebatamento. Essa foi a primeira. Vai ter mais, que você possa estar interagindo e nos assistindo, amém? Que Deus te abençoe. Eu quero aqui mandar um abraço para a Rejane, o Daniel, mandar aí um abraço para o Jonas, para a minha tia Zuleide. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Compartilhe essa live, porque ela vai alcançar muitos corações em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Eu deixo aqui a paz do Senhor para vocês. Que Deus te abençoe. Amém?